O que ainda não foi resolvido na sua infância pode estar determinando o que acontece na sua vida adulta. Eu sei que pode parecer estranho você parar para pensar que hoje, sei lá, aos 30, 40 anos, uma pessoa pode estar agindo de forma infantil. Uma pessoa pode estar agindo conforme as emoções não tratadas lá da infância. Mas a verdade é que o caminho da maturidade ele exige uma certa ordem. Primeiro, nós precisamos corrigir os afetos. Nós precisamos sentir que nós fomos amados, sentir que eh, a gente foi bem-vindo, a gente foi bem aceito na vida. Quando a gente não entende isso, esse vazio, essa sensação de que está faltando algo se estende por anos e anos. Então, depois a gente gostaria de receber um pouco mais de reconhecimento. Se os nossos pais não observaram os nossos progressos, o nosso crescimento, a gente continua buscando isso nas nossas relações externamente, através das pessoas. E, finalmente, quando adultos, quando a gente quer ter resultado, quando a gente quer dar certo, quando a gente quer financeiramente ficar bem, lidar bem com o dinheiro, de repente a gente não consegue fazer isso de uma maneira natural. O que eu acho importante a gente avaliar? Se existe uma dificuldade em ter resultado, que são características muito eh, da vida adulta, existe algo ali na infância, algum prejuízo, alguma falta, alguma coisa que está fora do lugar, que ainda não encaixou e faz com que eu continue buscando por aquilo nas minhas relações. Então é comum quando eu, sei lá, não tive um pai, uma mãe presente, buscar isso nas minhas relações conjugais. E o atrito ele permanecer constante porque eu espero que essa pessoa me dê aquilo que eu não tive e não necessariamente aquilo que eu preciso. Avaliar essas faltas não quer dizer ficar preso a elas, não quer dizer não superá-las. A sua vida do passado não vai mudar. O que aconteceu na sua vida vai ser o que aconteceu na sua vida. Mas, a partir do momento que você entende por que que aconteceu, que você vai para o seu lugar, que você entende também que as manifestações, a forma como seus pais agiram com você, diz muito também a forma como eles viveram e as faltas que eles tiveram, você vai conseguir se desconectar um pouco dessa expectativa e aceitar aquilo que você pôde viver até ali. Eu sei que parece estranho quando alguém diz pra você: "Ah, você tem que aceitar e perdoar e aceitar a vida que você teve", mas a verdade é que isso realmente traz um alívio e faz com que a gente, se sinta de fato desapegado para viver o que a gente precisa viver e finalmente ter os resultados. Entenda, é como se faltou, eu não tive, eu ainda preciso, então eu não posso ir para o próximo passo. Eu não posso ainda ganhar dinheiro, por exemplo, se o que eu busco é afeto, é amor, é cuidado, é carinho. Não que a gente, enquanto adulto, não possa ter tudo isso, mas não é de fato a nossa principal motivação. Quem ainda busca por um pai, quem ainda busca por uma mãe, quem ainda busca pela ordem da infância, não consegue ainda estabelecer uma ordem de fato na vida adulta. E Salmo, o que que vai acontecer com a minha vida se eu não tenho mais como voltar atrás, se não há mais o que mudar? Bom, eu acho que quando a gente não tem como mudar algo, o que faz com que a gente integre e a gente finalize, é que a gente consiga fazer uma leitura diferente da nossa história. Então, você pode me contar uma história muito difícil, uma história muito desafiadora, e na sua visão, você pode ter sofrido muito, você pode ter passado por grandes coisas e aquilo ainda tá doendo profundamente em você. Mas eu posso contar a mesma história, contar, recontar a sua história, de uma maneira que você perceba que todo aquele caos, toda aquela situação
te forjou a ser um pouco de quem você é. Então você pode, através de todos os desafios que você viveu, aprender de fato como ser uma pessoa diferente, melhor e, enfim, aceitar o passado, aceitar a sua história de uma maneira mais leve. Claro que nem sempre isso é possível apenas aqui, como uma orientação, que você simplesmente vá para casa e de uma hora para outra você resolveu todos esses conflitos da infância. Muitas vezes você vai precisar sim de uma terapia, de um mergulho profundo nos seus sentimentos, mas a receita é uma só. Nós só passamos para o próximo nível quando a gente resolve de uma vez por todas as expectativas daquilo que não há mais o que mudar. E entender o nosso funcionamento no passado, e entender o porquê que os nossos pais agiram como agiram, entender o que a gente conseguiu extrair de bom disso tudo, faz com que a gente tenha novos tipos de preocupação. Então, quando a gente é criança, a gente quer a qualquer custo que os adultos eh, com- interpretem a vida pela gente, digam pra gente o que é que a gente está sentindo. E nem sempre esses adultos, eles são adultos e maduros o suficientes para fazer isso. O que que a gente faz? A gente fica perdido? Não, em algum momento nós vamos precisar amadurecer de fato e entrar no lugar que nos cabe naquele momento. A gente vai precisar, de fato, naquele momento, assumir a nossa identidade de pessoa adulta e madura. Para isso, a gente precisa colocar ordem na vida. E colocar ordem nessa circunstância especial da infância e da vida adulta é reconhecer os ganhos que tivemos, é reconhecer o benefício que tivemos de estar vivo, a oportunidade que tivemos de crescer, as melhorias que muitas vezes os nossos pais fizeram, que foi diferente do que eles tiveram, porque eu acredito que quando um pai ou uma mãe não consegue dar o melhor para um filho, certamente ele também não teve uma vida tão ordenada assim. E quando a gente para de criar expectativas de que esse passado seja corrigido, de que essa mãe seja diferente, de que esse pai seja diferente, de que essa história seja diferente, a gente de fato consegue olhar para o futuro com um pouco mais de clareza, buscando um verdadeiro sentido, indo em direção a algo maior. Eu percebo que muitas vezes, quando a criança está num ambiente confuso, ela ela tenta uma forma de regulá-lo. Ou ela assume uma responsabilidade de ser maior do que ela é e ela sente um peso que ela não precisaria carregar, ou ela permanece infantil durante muito tempo na tentativa de receber a recompensa daquilo que ela ainda não teve. De receber o afeto, de receber o reconhecimento, de receber esse amor. E essa busca, ela vira quase que real, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão querendo te oferecer outras coisas, que é uma proposta de crescimento. E enquanto você está na carência daquilo que te faltou, você não consegue olhar pro destino que você precisa. Perceber, de fato, se você tem agido como adulto ou tem agido de forma infantil, vai determinar vai determinar os seus resultados. Porque quando você decidir de fato mergulhar na vida adulta, quando você decidir de fato resolver as suas questões infantis, você não vai ressentir esse passado, você não vai carregar as dores desse passado, você não vai carregar expectativas de que fosse diferente. E por mais que isso pareça uma coisa difícil a princípio, precisa ser uma decisão. E essa decisão vai fazer com que você busque os recursos necessários. Tudo aquilo que foi importante que você faça para de fato sair dessa fase. Então, quando é que eu percebo, Salma, que eu realmente estou preso a essas faltas ali da minha infância? Quando você reage a situações que, de forma desproporcional, quando você
não consegue ter clareza, ter poder de decisão, ter um pouco mais de foco, de decisão, porque você ainda está esperando receber algo de alguém. Então, é uma característica muito importante de pessoas que não conseguem, de fato, se enxergar como adultas. Elas têm muita dificuldade de dizer não, elas têm muita dificuldade de tomar decisões, elas acham que elas precisam fazer tudo pelos outros sozinha. Então, são aquelas pessoas muito boazinhas que fazem tudo por todo mundo, que querem agradar todo mundo. Aquela tentativa enorme de receber esse afeto, de receber esse amor, faz com que você pare de olhar para a sua vida, para o futuro, para olhar para aquilo que o outro precisa. Existe uma diferença muito grande entre servir e buscar ajudar para ser servido, porque muitas vezes, quando a gente faz o melhor para o outro, quando a gente é muito bom para o outro, que a gente tem uma intenção e uma carência por trás, a gente está tentando receber algo que a gente não teve. É diferente de quando a gente tem muito, quando a gente está organizado, quando a gente está com a vida em ordem, que de repente a gente passa a transbordar. O que a gente dá para o outro não é por meio de expectativa. O que a gente dá para o outro é porque a gente tem de sobra. Eu tô tão ordenada que eu sou capaz de fazer coisas por você, de dizer sim, se eu realmente puder fazer. E não necessariamente porque eu quero receber o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, ou o seu parabéns, ou o seu elogio. É importante a gente perceber isso, porque o que eu quero que fique claro nesse episódio de hoje é quais são as expectativas que eu ainda nutro, o que que eu ainda não resolvi, o que que eu ainda espero resolver no meu passado que me impede de ter o resultado que eu preciso no meu presente e, consequentemente, no meu futuro. O que que eu ainda espero resolver? E aqui fica claro que entender isso não quer dizer solucionar da noite para o dia, mas é de encontrar elementos, artifícios, formas de resolver isso o quanto antes, porque o resultado que você não tem é por conta da expectativa que você ainda mantém, daquilo que você não tem mais como receber. Entende? Então, o adulto, ele não fica só esperando receber, porque ele tem muito para dar. Ele precisa organizar, ele precisa servir, ele precisa cuidar, ele precisa fazer isso de forma despretensiosa, fazer por quem não necessariamente vai te devolver nada em troca, fazer isso porque está ali no seu propósito de vida, porque você precisa servir e fazer o outro crescer. Então, as pessoas que elas de fato estão preocupadas em ter resultado, elas estão mais preocupadas em fazer o que tem que ser feito e não em obter o conforto, porque muitas vezes a gente quer ser saciado no nosso conforto, a gente quer receber aquilo que está nos faltando. Então a gente acha que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que faz a gente bem, que a gente precisa receber das pessoas o amor do jeito que a gente quer, o carinho do jeito que a gente quer. E sim, a gente merece ser bem cuidado, ser bem tratado, ser amado, ser tudo isso. Mas quando a gente traz isso para dentro dos nossos relacionamentos, seja conjugal, seja de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento, como uma carência, como uma falta, a gente tem mais dificuldade de se posicionar na vida adulta. E a vida adulta exige muito sacrifício. A vida adulta exige que as coisas fiquem no lugar, que a gente encontre a ordem. Então, não existe vida adulta com resultados sem trabalho, sem sacrifício, sem buscar resolver, que seja buscar fazer uma terapia, entenda? Eu preciso entender que isso não vai se resolver com um passe de mágicas. Eu preciso de um empenho, de uma decisão de resolver aquilo. Quando a gente acha que a gente está certo em determinado aspecto, quando a gente ainda está esperando que as pessoas façam pela gente o que a gente não teve,
a gente vai viver esperando receber algo, e a gente não faz o que a gente precisava fazer. Então, essa é a linha que difere a criança do adulto, né? Então, a criança ela tem muita expectativa de receber algo, e o adulto ele tem muita expectativa em oferecer algo, em entregar algo, em fazer brotar, em fazer crescer. Então, eu queria que você parasse, olhasse para sua vida e visse se você está de fato querendo ordená-la para a maturidade, se você está de fato querendo ir em busca de um resultado maior, ou se você está preso às expectativas do que você não teve. É claro que, como eu disse, nós podemos receber coisas muito boas, mas é muito natural receber na medida que a gente o faz. Por quê? Porque a vida é uma lei de retorno mesmo. Então eu faço, eu recebo na mesma medida, talvez não da mesma pessoa a qual você fez um bem. Às vezes a vida te devolve de uma outra forma através de uma outra pessoa que você nunca fez nada. Então, eh, se empenhar em ter um resultado, se empenhar em crescer como adulto, em transbordar na vida das pessoas, deve ser o seu objetivo, para que sua vida seja de fato uma vida ordenada. Então eu quero que você faça uma reflexão de como é que estão os seus relacionamentos. Como é que você lida com as expectativas das pessoas que estão próximas a você? As pessoas, elas têm que te dar aquilo que você gostaria, senão você deixa de gostá-las. Você se frustra quando elas não fazem o que você quer. Você tem dificuldade de colocar limites e dizer não àquilo que não é importante para você naquele momento. Você tem dificuldade de ser feliz e de ter resultados porque você acha que você vai deixar alguém para trás e você não pode crescer sozinha. Então você precisa refletir sobre essas coisas para em algum momento encontrar um ponto onde você decida resolver o passado e ir em direção ao futuro, e em direção à sua vida, em direção à vida que você merece. Porque eu acredito que todas as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast querem ordenar a sua vida, querem trazer resultados coerentes, querem fazer sentido na vida, não só trazer sentido para a sua vida, mas ajudar a que as pessoas também encontrem sentidos nas suas vidas. Então eu quero que você pare para refletir em que momento da vida você está preso. E se você porventura descobrir que você está preso na infância, encontre rapidamente uma forma de solucionar esse problema. Eu espero que nessas nossas discussões, nessas nossas reflexões, nesses nossos bate-papos, a gente consiga, aos poucos, ir encontrando um lugar para essa nova ordem se estabelecer e o caos, de uma vez por todas, ir se dissipando e ir transformando, e que você possa ter caos da vida adulta e não mais caos da vida infantil, tá bom? Um beijo grande em seu coração, a gente se vê no próximo episódio do Vida em Ordem. E não se esqueça, ordene a sua vida.